Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um filme que eu acho muito legal e que não é tanta gente que conhece. Eu tô falando do Dead End, ou Rota da Morte, de 2003. Esse é um filme que tem muitas qualidades, mas também tem alguns defeitos. Então fica até o final desse vídeo para eu ver se eu consigo convencer você a dar uma chance para esse filme. Vamos lá então? O Rota da Morte é um filme dirigido por Jean-Baptiste Andrea e Fabrice Canepa, ou Canepa, não sei como é que se fala o nome dele. E é um filme que tem uma trajetória muito curiosa. Pessoalmente, eu conheci esse filme quando ele foi lançado em DVD na videolocadora. E aparentemente foi assim que praticamente todo mundo conheceu esse filme. Porque esse é um filme que foi um sucesso estrondoso no mercado de home video. Ele rendeu, na época, mais de 70 milhões de dólares somente nesse mercado. Então ele criou uma certa áurea de cult ao redor dele, o que acabou funcionando a seu favor. E de fato, o filme tem muitas características que justificam esse sucesso todo. Ele conta a história de uma família que está fazendo uma viagem de carro na noite de Natal. Só que algo acontece ao longo do caminho. O patriarca da família, que é interpretado pelo Ray Wise, ele resolveu cortar caminho por uma estrada secundária, o que é sempre uma boa ideia num filme de terror, né? E aí ele meio que adormeceu no volante e quase sofreu um acidente. E esse quase acidente dele acaba acordando todo mundo que estava no carro, ou seja, a esposa dele, que é interpretada pela Lin Shaye, o casal de filhos e mais o namorado da filha mais velha. O problema é que, com exceção desse carro que quase bateu neles, a estrada parece totalmente deserta. E a situação começa a ficar mais estranha quando eles finalmente encontram uma pessoa na estrada. É uma mulher vestida toda de branco, carregando uma criança. Eles dão uma carona para essa mulher até um posto da polícia que tem ali próximo, com o intuito de procurar um telefone para poder pedir ajuda para ela. E aí, quando eles entram nesse posto da polícia, a mulher fica para trás, dentro do carro, junto com o namorado da filha que estava lá também. Que é um baita de um escroto também. Vale lembrar. Esse cara, ele pergunta para a mulher se a criança dela, né, se o bebê não tá com dificuldade de respirar, uma vez que ele tá com tanto pano por cima do rosto. E ela responde que não, porque o bebê tá morto. Depois disso, esses dois personagens desaparecem. E o personagem do namorado é visto uma última vez a bordo de um carro preto e antigo e aparentemente sendo torturado. E eu não vou contar mais o que acontece porque eu acho que isso é o suficiente para grudar a nossa atenção, né? Para poder criar um certo interesse a respeito desse filme, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Mas antes de eu continuar aqui com esse vídeo, eu peço que, se você está curtindo até agora, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Continuando. Eu lembro quando eu vi esse filme pela primeira vez, essa questão do carro antigo, que aparece em diferentes momentos ao longo do filme, foi o que mais me surpreendeu, foi o que mais me chamou a atenção e foi o que eu mais gostei nesse filme. E esse sentimento se mantém também na revisão. Eu continuo gostando muito desse aspecto do filme, apesar de que um ou outro aspecto narrativo acabou enfraquecendo um pouco agora na revisão. Tem algumas situações em que os personagens eles agem de uma maneira que soa um pouco óbvia demais, como por exemplo ao recorrer a uma garrafa de bebida para poder lidar com aquela situação, ou perder a noção da realidade em certos momentos. São situações relativamente fracas no desenvolvimento desses personagens, porque é o tipo de coisa que a gente já viu acontecer no cinema várias vezes. Inclusive, a grande reviravolta desse filme aqui, ela também hoje pode parecer um pouquinho datada, porque fica fácil de você imaginar para onde que esse filme está indo. Porque você já viu isso em outros filmes. Possivelmente você já viu isso em outros filmes. Isso sem falar que tem uns atores ali que são bem ruinzinhos, né? Principalmente o que interpreta o filho do casal, ou guri ruim. Mas o que eu acho mais surpreendente a respeito desse filme é que ele se utiliza de elementos bastante específicos do formato do road movie, ou seja, desse tipo de filme em que o caminho é mais importante do que o destino. E aí o que a gente vê nesse filme são personagens que estavam perdidos, que escondiam segredos envolvendo infidelidade, envolvendo relacionamentos, tudo, assim, tem de tudo ali no meio. E tudo é colocado para fora ao longo dessa jornada.
Da mesma maneira, e isso parece contraditório, o filme ele tem um aspecto que é extremamente claustrofóbico, apesar de ele se passar quase que inteiramente na estrada, ou seja, no ambiente aberto. E isso acontece principalmente por causa de algumas das escolhas que os diretores fazem. Eles priorizam muito mais as filmagens dentro do carro do que fora. Então a gente fica dentro desse carro junto com os personagens. A gente se sente preso naquele ambiente contido junto com eles. Da mesma maneira em que quando eles fazem um plano aberto, por exemplo, um plano geral de cima, a gente vê que não tem nada ali ao redor. Então a gente vê que eles continuam presos. Por mais que a gente veja a imensidão da estrada, a gente vê que ela não leva a lugar nenhum. Eles continuam presos naquele mesmo espaço e a gente continua lá junto com eles. E ao que tudo indica, o filme foi todo filmado dentro de um estúdio, ou seja, toda vez que eles mostram a estrada, eles mostram praticamente o mesmo pedaço dessa estrada, o que torna essa ambientação muito mais contida também, né? Porque daí o que a gente tem é esse espaço limitado e praticamente igual em todos os aspectos, o que reforça uma ideia de uma certa circularidade da história, como se esses personagens não estivessem saindo do lugar. Então, o Rota da Morte, apesar de não ser um filme surpreendente para os dias de hoje, como eu disse, muitas das viradas do roteiro aqui, elas podem ser antecipadas pelo público que já viu isso acontecer em outros filmes, que já viu isso acontecer mais recentemente. Ainda assim, eu acho que esse é um filme que se constrói muito mais na jornada do que no destino. Então, eu acho que a gente consegue apreciar muito mais do caminho que ele segue, por mais que talvez a gente já saiba aonde que ele vai chegar. Então fica aí a minha dica. Esse é um filme que eu acho muito divertido e que eu espero que vocês gostem também. E se você ficou curioso a respeito desse filme e quer me ouvir falando mais sobre ele, eu indico então o podcast que eu gravei a respeito de road movies de terror, que vai estar disponível aqui na descrição. E que assista esse vídeo aqui, que é um outro excelente road movie de terror. A gente se vê na próxima então. Até mais. Tchau, tchau.